Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o Jorge do Além do Crepúsculo. Pois é, galera, eu hoje tenho um material que eu queria mostrar para vocês, mas antes de mostrar esse material para vocês, eu gostaria de dizer algumas palavras. E o que são essas palavras, gente? É que um outro dia um amigo me perguntou, ele me perguntou por que que eu fico muito nessa coisa dos quadrinhos e do cinema e tal. Bom, a proposta do canal é essa, exatamente falar, né? Tratar a cultura pop, não é? A cultura pop é a música, o teatro, tudo que tem arte hoje é pop, não é, gente? Existem até algumas pessoas que são pop, mesmo sem estar, sem praticarem a arte. Mas olha só, pelo menos eles acham que é arte, mas não é exatamente isso. Bom, então existem outros canais também no YouTube que falam de quadrinhos, né? Quer dizer, a ideia ela não nasce comigo. Eu só peguei, eu observei o surgimento desses canais e resolvi também seguir essa tendência. Apesar de que eu confesso para vocês que eu adoro esse tipo de assunto, eu adoro falar de quadrinhos, de cinema. E eu tenho muito pouco tempo para falar sobre isso, né? A gente trabalha no nosso dia a dia, a gente tem nossas ocupações, as nossas responsabilidades, que eu procuro, é claro, atender a todas elas da melhor maneira possível. Mas é um assunto que eu não tenho muita oportunidade de conversar, então eu ligo aqui a câmera e converso com vocês. Quem estiver interessado, quem curtir, é um, eu tô assim de portas abertas. Mas eu acho muito interessante, sabe? Porque aí quando esse meu amigo me perguntou, ele me ficou meio assim, como ele falou assim, muita fantasia, entendeu? Como se a fantasia, gente, não tivesse importância nenhuma na vida da gente. Tá certo, tá? A gente pode viajar, né? Nas asas da imaginação. Mas é importante a gente ter os pés no chão. Eu sei disso, eu falo disso desde o primeiro programa. Mas acontece que você tratar a fantasia como uma coisa insignificante, desnecessária, que só tem importância lá na nossa infância, eu acho que assim é um pensamento muito equivocado, entendeu? Porque assim, é, por que então que Homero, né, ele escreveu ali as Ilíadas, as Odisseias, se isso não tem importância não, porque aquilo é fantasia, né? Aquilo é uma lenda, uma história, né? Por que existe a mitologia grega, né, os deuses nórdicos, né, o Thor, quer dizer o Thor, o Odin, né, quer dizer, então a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia nipônica, né, do Japão. Quer dizer, todos os povos têm mitologias, têm um conjunto de lendas. Nós temos aqui o folclore, né, o Saci Pererê, quer dizer, o Curupira. Para que essas histórias servem, não é? Se isso é tudo fantasia. Não. Isso faz parte da nossa cultura também, e isso é importante. Isso também traz coisas para a nossa vida, coisas importantes. Quer dizer, então toda história ela tem ali alguma moral, alguma. Quer dizer, a maioria, né? Tem historinha mesmo que é só abobrinha, tá? Bom, isso acontece em todas as artes. Mas, assim, de uma forma assim, eu acho que a maioria das vezes as histórias elas trazem algum componente interessante para a nossa vida, tá? Que é aquela moral, aquela lição de vida, tá? Tem um filósofo que disse certa vez que às vezes há mais verdade nas lendas do que no juramento dos homens. Sabe quem foi o filósofo que falou isso? Foi o Conan, o Bárbaro. Olha só. Então, o meu trabalho, além de falar, de trazer para vocês esse material, é de pegar ali nas entrelinhas, sabe? E mostrar para vocês essas lições. Isso acontece muito nos quadrinhos, muito no cinema. A gente, por mais ficcional que seja a obra, gente, tem ali um aprendizado, tem alguma coisa. Nem que seja só a contemplação da arte em si só, né? Porque quando às vezes você fica olhando ali o trabalho do ator, né? O trabalho do... Mas se um filme, assim, um filme, né? Do cinema ou na televisão, não sei. De uma maneira geral, ali a gente tem dezenas e centenas de artistas trabalhando, sejam na criação do, do palco, né? Seja na criação da iluminação, seja na fotografia, das imagens, não é? Dos efeitos. São toneladas de artistas ali para produzir aquela obra para trazer para você, entendeu?
Às vezes funciona, às vezes não, às vezes é meramente comercial, porque na verdade a arte no século XX ela se torna comercial, não adianta, sabe, gente? O próprio Chaplin, quando ele recebeu o Oscar, Charles Chaplin, um dos maiores gênios do cinema, quando ele recebe o Oscar, perguntaram para ele o que ele achava de estar ganhando o Oscar, ele falou assim, bom, eu tenho que admitir que eu entrei nisso por dinheiro. Porque até nos séculos anteriores, século XIX, século XVIII, a arte era só pela arte, gente. O artista produzia arte pela arte. Ele não tinha a menor ideia, a menor intenção de se tornar um astro, sabe? De se tornar popular, conhecido. Não. Ele fazia isso fundamentalmente porque ele gostava de arte, porque ele era um artista e ele queria trazer isso, né? Queria brincar com a gente. E quando o artista produz a arte, isso é um outro detalhe que eu acho interessante. Ele, na verdade, está convidando a gente, ele tá fazendo aquilo ali, por mais sério que seja, aquilo é um passatempo, uma brincadeira dele. E quando ele faz aquela escultura e aquela pintura, ou seja, o que for, você se aproxima daquilo, quer dizer, ele está convidando você para participar, para brincar, né? Essa interatividade, entendeu? Então é disso que eu falo, a minha proposta é exatamente falar sobre isso, tá ok? Bom, dado esse recado, eu queria mostrar para vocês algumas das obras aqui em quadrinhos que influenciaram a criação do universo cinematográfico ali da Marvel, tá? Quer dizer, foi muito, muito com base nisso. E trata-se desse material aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 encadernados, que foram, um deles eu comprei pela Salvat, mas a maioria foi publicado pela Panini Comics, inclusive esse da Salvat também, embora essa encadernação encapadora seja da Salvat, mas essas histórias todas foram publicadas pela Panini Comics, tá? Então, nesse século XXI, surge um roteirista chamado Brian Michael Bendis. Gente, o cara ele é um especialista em diálogos. Se você tem dificuldade em conversar, em dialogar com alguém, leia o Brian Michael Bendis. O cara ele tem uma habilidade retórica impressionante. Então ele começa aqui, ó, com a queda, tá? Aqui os Vingadores são dissolvidos, tá? Eles, após um ataque de vários lados, de um inimigo desconhecido, eles têm a mansão destruída, então eles resolvem dissolver o grupo, tá? Aí o Brian Michael Bendis põe essa sequência aqui, que é a Dinastia M. Aqui, num momento qualquer, algo aconteceu e a humanidade, ela hoje possui uma parcela muito inferior à quantidade de mutantes no mundo. Os mutantes dominam a Terra, tá? Os humanos agora que são ali meio que oprimidos, né? E quem é o presidente do mundo é o Magneto. Magneto se torna o presidente do mundo, um único presidente. Depois dessa Dinastia M, o Brian Michael Bendis escreve isso aqui, que são os Novos Vingadores, gente. Então, existe uma prisão de segurança máxima para criminosos, supercriminosos, chamada a Gruta. Então eles se rebelam e querem fugir da prisão. E aí o Capitão América reúne um novo grupo, que ele chama de os Novos Vingadores, para deter essa fuga, né, desses criminosos. Interessante que ele coloca nesse grupo o Wolverine, ele traz o Wolverine e traz o Homem-Aranha. Sim, porque muita gente sempre se perguntou, né, por que um personagem da importância do Wolverine e o principal herói de Nova York, como o Homem-Aranha, nunca entraram para os Vingadores. Então o Brian Bendis faz isso aqui, tá? Depois explode a Guerra Civil. O que é a Guerra Civil, gente? Um grupo de super-heróis. O governo agora quer que os super-heróis tirem a máscara. E aí o Homem de Ferro concorda com a ideia, mas o Capitão América não. Por que um herói usa máscara? Ele usa máscara para proteger os entes queridos dele. Revelar a identidade dele é colocar essas pessoas em risco. E aí eles formam grupos diferentes e entram em combate. É interessante porque quando um herói enfrenta o outro herói, quem é que está certo, né? É bem legal essa temática. Aí vem a invasão secreta, tá? Os heróis descobrem que entre a população mundial existem extraterrestres, que são os Skrulls, né? Que eles são transmorfos, e eles estão transformados no seu pai, na sua mãe, vivem há anos ali com a gente,
e ninguém sabia que se tratava de um plano de invasão. Bom, isso aí dá margem também à criação do Reinado Sombrio do Norman Osborn. Após ajudar aqui com a invasão secreta, ele acaba se tornando, o Duende Verde, gente, acaba se tornando o principal chefe de segurança dos Estados Unidos. Aí ele cria um novo grupo de Vingadores, que são os Vingadores Sombrios, tá? Um grupo de supervilões agora disfarçados de super-heróis. E finalmente a gente tem o Thor, né? Quer dizer, o cerco a Asgard, tá? Porque aí o Norman Osborn resolve atacar Asgard, tá? Então essa fase eles chamam de o cerco, entendeu? E para terminar, depois de todo esse período sombrio da Marvel, ele cria a Era Heróica, tá? Essa fase aqui já é menos sombria do que as outras, tá? Mas é daqui, exatamente, essa aqui foi a base, né, para a construção do universo cinematográfico da Marvel. Bom, galera, se vocês curtiram o vídeo, tá? Desculpem qualquer coisa, mas deixa um like para mim, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, enfim, tá? Participem. E como eu sempre digo, a gente vai voltar a se ver, tá? Valeu, tchau.